Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sou professor de língua portuguesa e na aula de hoje nós falaremos sobre os efeitos de sentido e a persuasão em textos publicitários. A habilidade a ser desenvolvida na aula de hoje é a habilidade EF69LP04B, que diz o seguinte: analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando que práticas de consumo conscientes. E ao final desta aula você deverá ser capaz de, primeiro, compreender e conceituar consumo consciente e seu impacto ao meio ambiente, analisar os recursos utilizados nos textos publicitários com o objetivo de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto, serviços ou ações e refletir como os efeitos de sentido presentes nos anúncios publicitários podem afetar suas próprias decisões de compra e impactar isso no meio ambiente, tá bom? Para início de conversa, pessoal, eu faço um questionamento para vocês. O que significa, então, consumo consciente? Alguém sabe? Consumo consciente, consumir com responsabilidade, não gastar muito dinheiro, também é uma forma. Agora veja, o que é consumo consciente, pessoal? É consumir de forma responsável. É consumir de forma responsável, pensando nas consequências de seus atos de compra, sobre a qualidade de vida em nosso planeta. Lembrando, gente, que o consumo consciente ele possui alguns princípios que são muito importantes. Quais são, Alan? Reduzir, né, que é diminuir o consumo desnecessário, evitando desperdício e acúmulo de itens não essenciais. Reutilizar, que é dar um novo uso aos produtos e materiais ao invés de jogá-los no lixo. E reciclar. A reciclagem é um processo de coleta, separação, transformação de materiais descartados em novos produtos. E aí você pode até argumentar dizendo: professor, eu até tento não gastar, me controlar nas compras, fazer escolhas responsáveis, mas aí vem o quê? Os anúncios publicitários. Você diz, eles me convencem, colocam na minha mente a necessidade de consumir, de comprar, de consumir, de comprar. Isso mesmo, pessoal. Todos os dias nós somos bombardeados com anúncios publicitários. Toda hora, todo dia, ao ligar a televisão, tanto na TV aberta quanto na TV fechada, ao usar as redes sociais, seja o YouTube, Facebook, Instagram, o Twitter, essas redes sociais, nós somos bombardeados por anúncios publicitários. Agora, quais as características? Qual a intenção do anúncio publicitário e o que é um anúncio publicitário, pessoal? Alguém sabe dizer o que é um anúncio publicitário? Observemos o seguinte, anúncio publicitário visa apresentar ao grande público determinado produto, marca ou serviço, com o intuito de quê, pessoal? Guardem essas duas palavrinhas que são muito importantes. Atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderir ao que está sendo apresentado. Então lembrem-se, atrair e convencer. E diante disso, nós vemos o quê? Algumas características, portanto, do anúncio publicitário. Quais são? O apelo visual com imagens atraentes. Eles utilizam sempre de imagens que vão atrair. Lembra lá daquelas duas palavrinhas? Atrair e convencer? Então, eles vão te atrair com imagens atraentes. A utilização da linguagem multissemiótica. Alguém lembra aí ainda o conceito linguagem verbal, linguagem não verbal? A linguagem verbal é aquela linguagem utilizada por meio de palavras. Linguagem não verbal é a que utiliza o quê? Imagens, muito bem. Gestos, as cores também significam muito. Então, uma linguagem multissemiótica. Mensagem clara e concisa, um slogan impactante, a segmentação do público-alvo, se é para criança, adolescente, jovem, adulto, persuasão, apelo às emoções e a chamada para a ação. Faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo. Então, é a chamada para a ação. Vejamos o seguinte: faça o uso consciente, economize água. Nós temos aqui um exemplo, tá? Em que ele diz, faça uso. Lembra lá, chamada para a ação? Então, faça uso consciente, economize água. Observe, gente, que aqui nós temos o quê? A relação linguagem verbal e linguagem não verbal. Neste outro lado diz, gastar água em excesso é desperdício de vida. Então, quem fez esse anúncio fez a relação de água com a vida. E aqui nós temos o quê? O planeta com uma torneirinha mostrando o quê? O desperdício de água. Então, ele faz uma chamada para a ação e faz a relação
da água com a vida e mostra o planeta justamente com esse desperdício de água, tá bom, pessoal? Vejamos esta outra imagem, que aqui agora nós temos 2 recipientes contendo papel e aqui mostra o mapa, né, a geografia do continente sul-americano, onde essa parte meio verde indica o quê? Que ainda tem árvores, que ainda tem as florestas. Só que a partir do consumo, vemos aqui a mãozinha, vai consumindo papel, né, gente? Quem gosta de gastar muito papel no banheiro, então veja, ó, através do quê? Do consumo, se transformou nisso. Ou seja, vemos que as cores também significam. Esta cor mais escura significa o quê? Que as florestas, através do consumo que não foi consciente, né? Então veja, ó, economize papel, salve o planeta. Não economizaram, não fizeram consumo consciente do papel e foram que desmatando as florestas, as matas, e essa cor escura significa justamente isso, mostrando que só tem o quê? Um pouquinho só de papel. Então, gente, salve o planeta, economize papel, tá bom? Então, gente, concluindo a aula de hoje, nós vimos o quê? Vimos o que significa consumo consciente e como ele é importante para o meio ambiente. Nós analisamos as características e os recursos utilizados nos anúncios publicitários e nós refletimos sobre os efeitos de sentido presentes nos anúncios publicitários e como podem impactar nossas decisões e afetar o meio ambiente, tá bom, pessoal? Então essas foram as nossas referências. Então, muito obrigado. Valeu!